Brasil está indo na contramão da democracia, que o Brasil tem 2 pesos e 2 medidas, e que estão muito preocupados com a aproximação do Brasil com regimes ditatoriais como Cuba, Venezuela, Coreia, Nicarágua e China. Então, o que nós vemos, Girão, lamentavelmente, e nós não vamos nos calar, porque não temos rabo preso, porque não temos medo de todo aparato governamental, não temos medo de Jorge Messias, não temos medo de Flávio Dino, para colocar o Ministério da Verdade, porque é o Ministério da Verdade que eles fizeram na Advocacia Geral da União, para perseguir aqueles que falam a verdade. E digamos, Girão, digamos, porque o Alexandre Garcia, eu não ponho a mão no fogo, eu me jogo no fogo por ele, porque ele é muito responsável e ponderado. Ele não é radical, ele não é extremista, ele é um cara extremamente ponderado, educado, um diplomata, um orgulho para o jornalismo brasileiro. Mas digamos, porque ele não é perfeito, ele é humano como eu e o senhor, e pode cometer algum erro, pode ter comentado algo que eu não vejo que fira nenhum Código Constitucional ou o Código de Processo Penal. Digamos que ele tenha cometido alguma falha na comunicação. É motivo para a Polícia Federal ir atrás dele? Ou seja, isso aí nós temos que ter a leitura, estão colocando o aparato estatal a serviço do desgoverno Lula para calar aqueles que se opõem. E eu quero perguntar, Messias, Messias, vai perseguir também os prefeitos do Rio Grande do Sul, que também estão pedindo investigação sobre o que aconteceu nessas enchentes? Ou é seletivo só contra jornalista que critica as ações desse desgoverno? Então, senador Girão, senhor presidente, Marcos Duval, nós precisamos defender a liberdade de expressão. Nós precisamos defender os jornalistas. Nós precisamos defender, acima de tudo, todos os direitos que foram conquistado na Constituição de 1988, entre elas a liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade política. Um comentário de um homem respeitado que já passa dos 80 anos de idade sendo perseguido pela Polícia Federal. Que vergonha da nossa Polícia Federal se fizer alguma coisa contra esse homem. Que vergonha do Ministério da Verdade implementado por esse desgoverno irresponsável, perseguidor, ditador, que bate continência, que presta continência para Nicolás Maduro e que estende tapete vermelho para Nicolás Maduro e que as nossas Forças Armadas, Girão, ao invés de pegar Nicolás Maduro quando estava em solo brasileiro e entregar ele na Embaixada Americana, prestou continência, coisa mais linda e vergonhosa. Por isso, Forças Armadas, traidores do Brasil, que vocês tiveram que servir cachorro-quente aqui na esplanada, para meia dúzia de pelego, vocês são uma vergonha, e o povo que honrava vocês eram a instituição mais respeitada do Brasil, segundo as pesquisas, e não tinha ninguém, exceto os servidores que foram ameaçados de perder seus cargos, para estarem lá, logicamente aos familiares ali dos militares, e meia dúzia de pelego, que trocaram pão com mortadela por cachorro-quente 3 estrelas do Exército Brasileiro. Senador Jorge Seif, se o senhor me permite uma parte. Em primeiro lugar, manifestar a minha solidariedade ao grande jornalista, um patrimônio, é uma legenda do jornalismo brasileiro, da imprensa brasileira, que é o Alexandre Garcia. A credibilidade dele, como o senhor bem colocou, a ponderação, uma pessoa extremamente, um diplomata, respeitadíssimo, mas ele está incomodando o sistema. E não é de hoje. Antes dessa turma, desses ditadores chegarem ao poder, ainda no governo anterior, e a gente participou da CPI, da Covid, da pandemia, e viu o enquadramento que foi feito.
a jornalistas conservadores, como Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo. Você sabia que esses jornalistas estão não apenas com seu instrumento de trabalho, as redes sociais, bloqueadas, mas o passaporte e a conta bancária, sem devido processo legal nenhum, congelados. Isso só vem em ditadura. E isso aconteceu já há algum tempo, agora a coisa está se agravando. Mas na CPI da Covid, teve colega senador que falou o nome de Alexandre Garcia, que falou o nome da Ana Paula Henkel, do Rodrigo Constantino, do Brasil Paralelo. Tudo o que os que ousam criticar o sistema, os poderosos de plantão, vão para a caixinha e são perseguidos, intimidados. Alexandre Garcia não está sozinho, a população brasileira está com ele. Se cometeu algum excesso, também não vi, não me aprofundei, se cometeu algum excesso, isso jamais é caso de uma declaração de 2 ministros, tem status de ministro, a AGU e o ministro da Justiça, falarem em Polícia Federal. O que é isso? A Gestapo já está institucionalizada a serviço dessa turma aí? Acabou a democracia total, porque está em frangalhos, a gente sabe. Nós temos denunciado aqui, por inclusive omissão nossa do Senado Federal, a nossa democracia está em frangalho. Tem senador com gabinete invadido, né, decisão nossa aqui de imposto sindical, vai lá numa canetada, se tira, marco temporal que a gente trabalha aqui, vai lá numa canetada do STF e tira, aborto, droga, pega a chave de tudo logo, rapaz, deixa lá, para que vai pagar o salário da gente? Caríssimo. A estrutura daqui, você sabe quanto é que custa o Senado Federal? Você tem uma ideia, dá um chute aí. 100 bi por ano. Não, aí também você... Junto com a Câmara, não? 5 pontos o custo do Senado, a Câmara eu não sei, mas o custo do Senado, 5,6 bi, B de bola e de índio, para rodar isso aqui. É muito dinheiro. Você tem prefeituras de capital que não tem esse orçamento. E você tem o Senado Federal. Para quê? Nós precisamos agir. Chegou uma hora de está encurralado. Está encurralado. Agora, o presidente Rodrigo Pacheco tem que tirar o chapéu. Na questão da droga, ele já tomou a frente. O senador Marco Rogério está fazendo uma PEC com vários senadores trabalhando, né, para que a gente resguarde as prerrogativas do Senado Federal. Mas nas outras também, não só nas drogas. Todos esses temas, Marco, a questão da lei das estatais, meu amigo. A lei das estatais. Então, o Brasil, quem está mandando e desmandando no Brasil é o STF. Ou estou falando bobagem aqui? Estou falando alguma bobagem? O STF está mandando e desmandando no Brasil. E o que me preocupa é esse alinhamento com o governo Lula agora. Um governo, como o senhor falou, que recebe ditador, que flerta com a ditadura. Está aí a declaração para o Putin. Declaração... a crise diplomática que se teve com isso, teve que desmentir depois, não sabe o que está falando, está senil, o presidente da República está senil, como a gente está vendo no Biden lá, todo tempo dando branco, falando bobagem, sem que com quê. Ou bêbado, né, senador Girão?